A transformação pessoal que você tanto deseja começa em um único lugar, no seu cérebro. Pode parecer simples, mas essa é uma das verdades mais poderosas que você pode compreender. Joe Dispenza, neurocientista e mestre em unir ciência com espiritualidade, afirma com convicção que você não está condenado a repetir os mesmos padrões mentais para sempre. Seu cérebro não é uma estrutura fixa, mas uma ferramenta viva, moldável e extremamente sensível às experiências, pensamentos e emoções que você alimenta. E é exatamente por isso que você pode reprogramá-lo. E ao fazer isso, transformar completamente a sua realidade. Durante anos, fomos condicionados a acreditar que nossa personalidade é algo imutável, que nossa forma de pensar, sentir e reagir é uma herança definitiva do passado, da genética, das experiências dolorosas. Mas a neurociência moderna mostra o contrário. Mostra que o cérebro é plástico, que ele muda, que ele responde a novos estímulos e que, se você decidir, pode criar novas conexões neurais, novas rotas emocionais, novas possibilidades de ser. Joe Dispenza chama isso de neuroplasticidade em ação, a capacidade de construir intencionalmente uma nova versão de si mesmo a partir de dentro. E tudo começa com o pensamento. Pense nisso. Todo hábito que você tem hoje, toda emoção que você sente com frequência, todo comportamento repetido nasceu primeiro de um pensamento. E esse pensamento, ao ser repetido, tornou-se familiar, confortável, automático. E quanto mais você repetia, mais ele se fortalecia. O cérebro, buscando eficiência, automatizou. Criou atalhos, criou uma identidade. Mas essa identidade não é quem você realmente é quem você aprendeu a ser. E o mais extraordinário é que, se foi aprendido, pode ser desaprendido. Se foi criado, pode ser recriado. Essa recriação começa no momento em que você se torna consciente do piloto automático. No instante em que você percebe que aquele pensamento negativo, aquela reação emocional, aquele padrão de sabotagem não é uma verdade absoluta, mas apenas uma repetição condicionada. Esse é o primeiro passo para a liberdade mental. Joe Dispenza ensina que o segredo da transformação é interromper o velho circuito antes que ele complete o ciclo. É nesse espaço entre estímulo e resposta que mora a sua liberdade. Ali, naquele espaço, você pode escolher diferente. Você pode criar um novo caminho. Claro que o cérebro vai resistir. Afinal, ele foi treinado para operar do mesmo jeito por anos. Ele conhece os atalhos, ele sabe o caminho de volta para o velho eu. Por isso, mudar exige energia, exige presença, exige repetição consciente. Mas cada vez que você escolhe o novo, um novo pensamento, uma nova emoção, uma nova atitude, você está literalmente reconfigurando o seu cérebro. Está criando sinapses diferentes. Está enviando uma nova mensagem ao seu corpo. Está dizendo: isso agora é quem eu sou. Joe Dispenza fala sobre isso com base em milhares de experimentos, estudos de caso e medições de ondas cerebrais. Ele comprova que ao meditar com intenção, ao visualizar o futuro desejado, ao sentir a emoção da transformação antes mesmo dela acontecer, o cérebro começa a funcionar como se aquilo já fosse real. As mesmas áreas que se ativam quando você vive algo no mundo físico se acendem durante uma experiência intensamente sentida na mente. Ou seja, o cérebro não distingue uma experiência real de uma vividamente imaginada. E isso é revolucionário, porque te dá o poder de ensaiar o futuro, de preparar sua mente para a nova versão de si mesmo antes que ela aconteça. Essa preparação é mais do que mental, é emocional, porque o corpo precisa aprender a sentir diferente. O corpo também é condicionado, ele guarda memórias emocionais. Ele se vicia em hormônios do estresse, da raiva, da ansiedade.
Ele reage como se estivesse sempre em ameaça, mesmo quando tudo está bem. Por isso, reprogramar o cérebro exige também reeducar o corpo, ensinar o corpo a se sentir seguro, calmo, confiante, amoroso. E isso só acontece com prática, com repetição, com disciplina emocional. Cada vez que você medita e acalma o corpo, você está dizendo a ele: é seguro mudar. E essa segurança é o solo fértil onde a transformação floresce. Porque quando o corpo relaxa, o cérebro entra em coerência. As ondas cerebrais desaceleram. O sistema nervoso entra em equilíbrio. E nesse estado, você se torna mais receptivo ao novo. Você sai da sobrevivência e entra na criação. Você deixa de reagir ao passado e começa a responder ao futuro. E essa resposta, essa nova vibração, é o que atrai novas experiências, porque a realidade externa é um espelho da sua frequência interna. Joe Dispenza afirma com clareza: você não atrai o que deseja, você atrai o que você é. Essa verdade pode ser desconfortável, mas também é libertadora. Porque se você criou sua realidade passada a partir de padrões inconscientes, você também pode criar uma nova realidade com padrões conscientes. E o primeiro passo é observar. Observar os pensamentos que surgem pela manhã. Observar as emoções que você alimenta ao longo do dia. Observar as histórias que você conta sobre si mesmo. Porque tudo isso forma a sua assinatura energética. E é essa assinatura que emite sinais para o campo quântico, pedindo respostas. Ao observar, você começa a escolher. E ao escolher, você começa a mudar. No início, talvez você ainda se pegue caindo em velhos hábitos. Mas agora, diferente de antes, você está consciente. E a consciência é a luz que dissolve a escuridão da repetição. Joe Dispenza diz que consciência sem julgamento é cura. Então, seja gentil consigo mesmo. Celebre cada pequena escolha diferente, cada pensamento elevado, cada emoção nova, cada instante em que você diz: eu sou diferente do que fui ontem. A transformação não é um evento, é um processo. E esse processo, quando sustentado com intenção, paciência e amor, muda tudo. Seu cérebro aprende, seu corpo responde, seu campo se realinha. E aos poucos a vida começa a refletir essa nova versão. Pessoas diferentes aparecem, oportunidades surgem, obstáculos desaparecem, porque o mundo muda quando você muda. E tudo começa no ponto mais poderoso da criação, dentro da sua mente. Quando você começa a aplicar esses princípios no seu dia a dia, percebe que reprogramar o cérebro não é apenas um ato de repetição mental, mas uma prática de presença constante. A forma como você se levanta da cama, como responde a um comentário, como olha para si no espelho, tudo são oportunidades de reforçar ou enfraquecer os circuitos antigos. Joe Dispenza destaca que cada momento do cotidiano é um palco para sua nova identidade se afirmar. E quanto mais você age como essa nova versão de si mesmo, mais natural ela se torna. Até o ponto em que não é mais um esforço, é quem você é. Essa nova identidade começa a se tornar familiar. No início você precisava se lembrar dela. Precisava repetir, visualizar, se concentrar, mas com o tempo ela se incorpora. O que era prática vira hábito, o que era tentativa vira estilo de vida. E nesse ponto, o seu cérebro, que antes resistia, agora colabora. Ele entende que o novo padrão é mais eficiente, mais harmonioso, mais prazeroso, e por isso ele reforça esse caminho. Ele ativa regiões ligadas à criatividade, à empatia, à tomada de decisão intuitiva. Ele se torna seu aliado. É importante lembrar que a mudança não acontece apenas quando tudo vai bem. Muitas vezes, os maiores saltos acontecem quando você escolhe ser diferente diante da dificuldade. Quando, mesmo sob pressão, você decide respirar, centrar, lembrar do seu novo eu. Joe Dispenza
afirma que é nesse momento que você consolida a transformação, porque é fácil ser novo quando tudo está leve. Mas o verdadeiro poder está em sustentar essa nova frequência nos momentos de desafio. Isso fortalece as conexões neurais. Isso treina o corpo a reagir de forma diferente. Isso prova para o campo quântico que a mudança é real. E o campo responde. Ele não ignora nenhuma vibração emitida com consistência. Ele não precisa de palavras. Ele lê frequência. E se a sua frequência é de confiança, de clareza, de gratidão, o campo reorganiza a matéria em torno disso. Isso pode se manifestar como novas ideias, soluções inesperadas, encontros significativos. Tudo começa a conspirar a seu favor, porque você deixou de ser refém do passado e se tornou co-criador do presente. Essa cocriação é sustentada por práticas diárias, meditação, visualização, afirmações conscientes, exercícios de respiração. Mas mais do que ferramentas, são rituais de alinhamento, momentos em que você sai do ruído do mundo e entra na vibração do seu futuro desejado. Joe Dispenza ensina que cada meditação é um ensaio da nova identidade, um treino interno, e que quanto mais você pratica, mais o corpo aprende a sentir como se aquilo já fosse real. E quando o corpo acredita, ele deixa de esperar e passa a ser. E o ser é mais poderoso do que o querer. É aqui que você começa a entender a diferença entre motivação e transformação. Motivação é útil, mas é momentânea. Depende de estímulos externos. Já a transformação nasce de dentro. Ela é silenciosa, contínua, inevitável. E ela não depende do humor, da circunstância ou da inspiração. Ela depende da decisão firme de ser diferente, dia após dia. De voltar, mesmo quando escorrega. De escolher o novo, mesmo quando o velho parece mais fácil. É essa persistência que molda o novo cérebro, o novo corpo, a nova realidade. E à medida que essa realidade se constrói, você se surpreende com sua própria evolução. Você nota que certas emoções não te dominam mais, que pensamentos antes insistentes agora não têm força, que medos antigos perderam o peso, que você responde com mais sabedoria, com mais compaixão, com mais clareza. E isso não é sorte, é resultado. É a colheita da reprogramação mental que você sustentou com presença e intenção. Essa nova forma de ser também impacta profundamente os seus relacionamentos. Quando você muda, sua vibração muda. E isso afeta as conexões ao seu redor. Algumas pessoas naturalmente se afastam, outras se aproximam, algumas relações se renovam, outras se encerram. Tudo como parte de uma dança vibracional. E embora possa ser desafiador no início, você aprende a confiar que tudo está se reorganizando para refletir sua nova frequência. Joe Dispenza lembra que o campo nunca erra. Ele apenas reflete com exatidão o que você emite. E é nesse reflexo que você começa a ver que a vida está mais leve, que as oportunidades estão mais alinhadas, que o tempo parece mais fluido, que a intuição está mais afiada. Porque agora você não está mais tentando controlar tudo. Você está colaborando com o campo, está entregando o controle para a inteligência maior, está permitindo que o universo atue em parceria com você. E isso transforma não apenas sua realidade externa, mas seu mundo interno. Seu mundo interno passa a ser seu lugar de refúgio, de poder, de criação. Você não depende mais de estímulos externos para se sentir bem. Você aprendeu a acessar estados elevados por conta própria. Aprendeu a silenciar, a visualizar, a respirar e a vibrar naquilo que deseja. E isso é liberdade, é autonomia energética, é soberania emocional, é maturidade espiritual. É o que Joe Dispenza chama de ser o criador da própria realidade, em vez de vítima das circunstâncias. E ser criador não significa não ter desafios.
Significa ter recursos internos para enfrentá-los. Significa saber voltar ao centro, mesmo quando tudo parece sair do eixo. Significa lembrar quem você é, mesmo quando o mundo tenta te convencer do contrário. Significa ter clareza de propósito, firmeza de identidade, leveza de espírito. E tudo isso se constrói, passo a passo, pensamento a pensamento, decisão a decisão. Essa é a jornada de reprogramar seu cérebro para transformar. Uma jornada que exige coragem, sim, mas também oferece recompensas que vão além do que a mente racional pode imaginar. Porque quando você muda por dentro, o mundo inteiro responde. E tudo começa com uma simples decisão: não repetir o passado, e sim criar o futuro, a partir de agora. À medida que essa jornada de reprogramação avança, algo extraordinário acontece. Você começa a reconhecer o quão poderosa é sua mente, não apenas como um instrumento de pensamento, mas como uma ponte entre o mundo invisível das intenções e o mundo visível das manifestações. Joe Dispenza afirma que o cérebro é uma antena que tanto capta quanto transmite frequências, e isso significa que quanto mais você treina sua mente para emitir pensamentos elevados, mais você se conecta com campos de informação que vibram na mesma sintonia. Você deixa de ser apenas um consumidor da realidade e passa a ser um emissor criativo, moldando a vida com a força da intenção. Esse novo papel que você assume, de co-criador consciente, não vem com manuais prontos ou fórmulas mágicas, mas com um profundo compromisso com a sua própria verdade. E essa verdade não é aquela imposta pelo passado, pelas experiências limitantes ou pelas vozes externas. É a verdade do seu potencial ilimitado, a verdade de que você pode ser, fazer e viver muito mais do que aprendeu a acreditar. Joe Dispenza reforça que quando você muda sua mente, seu cérebro muda. E quando o cérebro muda, o corpo muda. E quando o corpo muda, a realidade muda. Essa é a cadeia da transformação. E por isso, mesmo nos dias em que tudo parecer igual, você saberá que algo está mudando. Porque a mudança não começa fora. Ela começa dentro, silenciosamente, na forma de um novo pensamento que você não deixará escapar. De uma emoção elevada que você aprenderá a sustentar. De um novo olhar para uma situação antiga, de uma pausa onde antes havia impulso, de um sim onde antes havia medo, de um não onde antes havia submissão. São esses pequenos atos de consciência que constroem o novo eu. Esse novo eu não é perfeito, ele é autêntico, ele é livre para errar, para ajustar, para evoluir, e isso o torna poderoso. Porque ele não vive mais preso a máscaras ou expectativas externas. Ele se move guiado pela coerência entre o que pensa, sente e faz. E essa coerência é magnética. Ela emite uma frequência tão clara que atrai pessoas, situações e caminhos alinhados com sua nova vibração. Joe Dispenza sempre diz: sua personalidade cria sua realidade. E sua personalidade é a soma de seus pensamentos habituais, emoções dominantes e comportamentos repetidos. Se você muda isso, você muda tudo. A beleza desse processo é que ele é contínuo. Não existe um ponto final, existe expansão. E quanto mais você mergulha nesse autoconhecimento, mais descobre camadas a serem transformadas. Mais talentos a serem despertos, mais possibilidades a serem vividas. Seu cérebro, longe de se esgotar, se reinventa. Novas conexões surgem, novas ideias nascem, novas percepções se abrem. É como se você tivesse ativado um modo de viver em beta criativo. Um estado onde o novo é bem-vindo e o passado já não tem o poder de limitar. Nesse estado, a vida deixa de ser uma sequência de reações automáticas e se torna uma dança intencional. Você passa a se perguntar diante de cada situação como a versão mais elevada de mim responderia agora. E só essa pergunta já muda tudo.
porque ela tira você do automático e o coloca no comando. Ela aciona o observador interno. Ela ativa o cérebro pré-frontal, responsável pelas escolhas conscientes. E com o tempo, essas escolhas constroem a ponte entre quem você foi e quem você está se tornando. E o mais bonito é perceber que essa ponte não precisa ser cruzada com pressa. Ela pode ser atravessada com presença. Cada passo conta. Cada decisão tem valor. Cada recaída traz lição. Cada conquista, por menor que seja, é um sinal de que a reprogramação está funcionando. E isso te enche de autoconfiança. Não aquela arrogância vazia, mas a certeza serena de que você está no caminho, de que você tem o que é preciso, de que você já está manifestando sua nova realidade, um momento de cada vez. E quando você percebe o impacto que essa transformação tem não apenas em você, mas em tudo ao seu redor, você entende o quanto vale a pena o esforço. Você se torna inspiração. Sua vibração influencia ambientes, sua presença acalma, motiva, cura. Você passa a viver com propósito. E esse propósito não precisa ser grandioso aos olhos do mundo. Ele só precisa ser verdadeiro para você. Pode ser um pai mais presente, um profissional mais criativo, um ser humano mais compassivo. O importante é que você esteja alinhado com sua essência. A reprogramação do cérebro não é sobre se tornar alguém idealizado. É sobre retornar a quem você realmente é, além das defesas, além das feridas, além dos condicionamentos. É um retorno para casa. Para a casa interna onde mora a paz, a clareza, a potência. Joe Dispenza mostra, com base científica, que viver nesse estado de coerência interna é o que traz cura física, emocional e energética. Porque, quando o cérebro e o coração estão em harmonia, o corpo entra em estado de regeneração. E a vida externa responde com sincronicidade, fluidez, leveza. E tudo isso começa com uma decisão. A decisão de não mais repetir as histórias do passado. A decisão de criar novos pensamentos, novas emoções, novos caminhos. A decisão de assumir a responsabilidade por sua vibração. De parar de culpar o mundo e começar a cuidar do seu campo energético. Essa é a verdadeira maturidade espiritual. O reconhecimento de que tudo começa em você, que o universo é um espelho e que ao mudar o reflexo interno, o externo muda também. Você não precisa esperar um momento perfeito, não precisa esperar uma grande crise, não precisa esperar o fundo do poço. Pode começar agora, com um simples basta, com uma respiração consciente, com uma intenção clara, com um passo diferente, porque o cérebro responde imediatamente à intenção sincera. Ele começa a se reorganizar. E a cada novo pensamento que você escolhe sustentar, a transformação se acelera. E um dia, sem perceber, você olha para trás e mal reconhece quem você era. Não porque você apagou o passado, mas porque se libertou dele. Você se tornou maior do que sua história. Você se tornou autor de um novo enredo, um enredo de poder, de presença, de propósito. E tudo isso porque você teve coragem de reprogramar seu cérebro. E com isso, transformar sua vida. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar as notificações e compartilhá-lo para ajudar na transformação de outras pessoas.